Considere as cargas pontiformes colocadas nos vértices do quadrado e nos vértices do triângulo equilátero. Desenhe o campo elétrico resultante, direção e sentido e o valor do ângulo que faz com a reta B. Vamos lá. Deixa eu fazer esse aqui primeiro. Eu consigo aumentar? Não consigo. Vamos lá. Tá vendo essa questãozinha aqui? Eu tenho 4 vértices. Eu vou mudar para o papel aqui, porque aqui não vai ficar bom para desenhar não, tá? Marca o tempinho aí. Vamos lá, mudar para o papel. Olha, ele quer a resultante no ponto A, do quadrado aí e do triângulo. Presta atenção aqui. O ponto A é esse, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é riscar ele. Porque é nesse ponto que eu quero saber a resultante. Tá? Então, não vai ter campo elétrico gerado pela carga A. Vem aqui. A carga D, ela cria nesse ponto um campo elétrico. E esse campo elétrico aponta para cima. Aqui, aponta para D. Tá? Então, ó, campo de D. Tá? Essa carguinha B, ela cria também um campo elétrico em A. Para cá, ó, apontando para ela, lembra? O negativo cria sempre um campo apontando para a carga que gerou. E o positivo sempre para fora. Tá? Esse aqui foi o campo criado por B. Olha o que eu vou fazer. Ó. O C está aqui, não está? Então ele vai criar um campo elétrico aqui. E por que eu fiz para fora? Porque essa carga C ela é uma carga positiva, então ela cria um campo de afastamento aqui, ok? Aí eu tenho 3 cargas agora aqui para resolver, 3 setas. O que eu faço? O resultado dessas duas aqui, tá para cá, não tá? Ó, vou chamar campo de BD, tá para cá. E o C está ao contrário, não tá? O campo de C está ao contrário. Então, o que eu vou fazer? Como elas estão na mesma linha, estão na mesma direção, vou ter que pegar, e estão na mesma direção em sentidos contrários, vou ter que pegar esse menos esse. Como esse cara é maior, o campo resultante de tudo fica virado para cá, ó, sendo que vai ficar um pouquinho menor. Então, esse aqui é o campo resultante de tudo. É isso que ele quer. Aí a pergunta é, aqui não tem 90, porque é um quadrado? Esse pedacinho aqui tem que valer quanto? 45. Tá? Ai, legal! E aqui? Como é que fica nessa letra B? Esse aqui é o ponto A. Tá? Acho que aqui é o ponto B, acho que aqui é o ponto C. Esse cara cria nesse ponto um campo para dentro ou para fora? Um campo para fora. Então, campo criado por B, é para fora. Tá? Esse cara aqui, o C, ele cria um campo para dentro ou para fora? Cria um campo criado apontando para ele. Esse aqui é o campo de C. Ok? O positivo cria para fora, enquanto o negativo cria um campo para dentro. Qual é a resultante desses dois aqui? Regra do paralelogramo. Esse aqui é o campo resultante. Tá? Eu sei que isso é um pouquinho puxado. Ó. Presta atenção. Aqui não tem 180? Dividido por 3, aqui tem que valer quanto? 60. Eu só queria saber essa direção e esse ângulo. Tá bom? Essa é a questão 1. Tá? Essa é a questão 1. Vamos lá para a questão 2. Questão 2 diz assim: a figura a seguir mostra como estão distanciadas entre si duas cargas elétricas pontiformes. Ó, uma vale Q e a outra vale 4Q. Pode-se afirmar que o campo elétrico é nulo no ponto. Questões desse tipo eu já fiz em sala, tá? Na época, lá antes da pandemia, eu já fiz uma questãozinha dessa em sala. Aí veja só, qual o intervalo que eu tenho entre as duas cargas? É só contar. Um quadradinho, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. As duas são positivas, então uma vai estar apontando para um lado, outra vai estar apontando o campo para o outro. E para esses campos serem nulos, eu vou ter que fazer campo de A é igual ao campo de B, o campo dessa carguinha aqui, ó, vou chamar de A e B não, campo de 1 é igual ao campo de 2.
Aí, escuta, ele está me perguntando qual é a distância que o campo é nulo. Eu não sei qual que é. Aí, o que, que eu faço? Deixa eu pegar uma ferramentazinha aqui para escrever ali. Vou fazer assim, ó. Daqui até um ponto qualquer é uma distância x, tá? Então, eu tenho a distância para o outro lado também, que você não vai chamar de y, por favor. Vê se você vai entender. Se eu falar que esse pedacinho aqui, ó, se eu falar que esse pedacinho aqui vale x, esse outro pedacinho, tudo não tem 9, então esse pedacinho aqui, ó, ele tem que valer o quê? 9 menos x. É muito parecido com o que a gente já feito lá em sala, tá? Então, ó, se um vale x, o outro vai valer o quê? 9 menos x. Aí o que que tu faz agora? Campo de 1, tá? Seria essa carga aqui, que eu vou chamar de 1, é igual a campo de 2. Campo de 1 é igual a campo de 2. Então, vamos escrever agora aqui no papel, porque vai ficar difícil fazer aqui na tela do computador. Vamos lá para o papel. Ó, campo de 1 é igual a campo de 2. Isso aqui é questão 2, tá? Quem é campo de 1? Campo de 1 vai ser K, Q1, sobre a distância de 1 ao quadrado, e o outro vai ser o quê? K, Q2, sobre a distância de 2 ao quadrado. Ah, Fábio, não é KQQ? Não. KQQ você faz quando é força. Força. Isso aqui é campo, campo elétrico. Você olhando para cá, você já tem aquela vontadezinha de cortar, né? Você adora cortar. Ó, corta, corta, cortei esses dois. Quem é Q1? Tu lembra lá que estava lá escrito lá? Q1 valia Q. Como você está com essa listinha aí, ó, que eu já enviei para vocês, tu acompanha a tua listinha. Q1 vale Q. Qual era a distância de 1 que nós desenhamos lá? X ao quadrado. Quem é Q2? 4Q. E quanto que vale a distância de 2? Tu lembra? Era tudo, no caso era 9, né? Menos x ao quadrado. O que eu faço aqui agora? Corta. Corta Q com Q. Então, escuta. Eu vou passar o 9 menos x para lá para cima. Vai ficar 9 menos x ao quadrado, horroroso ali, sobre x ao quadrado, é igual a 4. Tá? Tu já aprendeu em algum momento da sua vida que quadrado em cima, quadrado embaixo, vira um quadradão. E esse quadradão pode virar uma raiz. Raiz de 4, vem cá de ladinho. Raiz de 4 dá quanto? 2. Então, 9 menos x é igual a 2. Então, ó, o x que estava aqui embaixo para cá, ó, 2x. Passa para o outro lado menos x, vai ficar 2x mais x. 3x é igual a 9. X é igual a 9 sobre 3. X é igual a 3. E a resposta é 3? Não, a resposta é qual ponto? Vamos lá no ponto. Deixa eu tirar a caneta da frente. Vamos lá no ponto. Eu não chamei esse lado aqui de x naquela hora, então conta 3 a partir do lado de cá. Ó. 1, 2, 3. Qual o ponto, então? Ponto B. Ok? Tudo bem? Vamos para a próxima. E diz assim a questão. Sabe-se que o vetor campo elétrico no ponto A é nulo. A relação entre as distâncias D1 e D2 é, cara, muito parecida com a outra, tá? Se esses campos são nulos, eu tenho que igualar o campo de 1 com o campo de 2. Vamos papel aqui rapidinho para poder fazer. Campo de 1 com campo de 2. Então, escuta. Campo de 1 é igual a campo de 2. Quem é campo de 1? K, a carga, 4Q, sobre a distância D1 ao quadrado. E campo de 2? K, Q, sobre a distância de 2 ao quadrado.
Aí você faz a farra dos cortes, ó. Corta, 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 corta. Parecidona, né? Então, ó, ele quer saber quanto que vale D1 sobre D2. Beleza? Se ele quer saber quanto que vale D1 sobre D2, deixa eu ver se a pergunta é essa. É D1 sobre D2, eu vou ter que fazer o seguinte, 4 é igual a D1 ao quadrado sobre D2 ao quadrado. Aí o que acontece? Quadrado em cima, quadrado embaixo, vira um quadradão. E esse quadradão do outro lado vira uma raiz. Raiz de 4 dá 2. Então, essa é a bendita resposta. Ok? Vamos para a próxima. Para a próxima. Próxima. Vamos lá. Questão 4. Duas cargas pontiformes, que valem mais 6 microcoulombs e menos 2 microcoulombs, estão separadas com uma distância d. Assinale a alternativa que melhor represente as linhas de força entre Q1 e Q2. Eu comentei com vocês, não sei se vocês estão lembrados, que o número de linhas que existem aqui em volta são proporcionais à intensidade da carga. Então, quem tem mais linhas tem mais carga, tá? E elas sempre saem do positivo e entram no negativo. Olha aqui, essa aqui tem o mesmo número de linhas, então não representa corretamente. Essa aqui, ó, perdão, B aqui, ó, também tem o mesmo número de linhas, tá? E ainda tem um detalhe, essa linhazinha que está errada, tá vendo? Por que ela está errada? Se ela sai do positivo, ela tem que entrar no negativo, e aqui ela está saindo uma do negativo. Por isso que ela está errada, tá bom? Aqui, carga mais intensa, um valor maior, sacou? Carga mais intensa, um valor maior do que do outro lado. Aqui tem 6 e lá tem 2, menos 2, né? O menos 2 indica só que está entrando. Então, ó, eu tenho várias cargas saindo daqui e eu não tenho a mesma quantidade entrando do outro lado, ok? Então, essa aqui é a resposta, porque o número de linhas é proporcional à intensidade da carga. Vamos continuar? Próxima questãozinha aqui, ó. Vou baixar aqui. Vai aparecer aqui embaixo. 5. Uma gotícula de água com massa 0,8 kg vezes 10 a nona, eletrizada com carga de 16 vezes 10 a 19 coulombs, está em equilíbrio no interior de um capacitor de placas paralelas e horizontais, conforme o esquema a seguir. Cadê o esquema a seguir? Passei demais. Passei de menos. Vamos lá. O esquema a seguir é esse aqui. Me lembra o sanduíche de ovo do Chaves. Ó, nessa circunstância, o valor do campo elétrico entre as placas, tá? Então, vou pegar aqui para poder fazer. Vamos lá para o papel. Bora lá. Só para chamar sua atenção aqui, ó, não apareceu o sinalzinho de menos lá, tá? Nem da massa e nem da carga, tá? Imagina uma gota de água de 0,8 vezes 10 a nona quilos. Que gota de água, né? Imagina. E a carga aqui, ó, também tem um sinalzinho de negativo, tudo bem? Presta atenção. Se esse bichinho aqui está na vertical, você tem uma forcinha jogando ele para baixo aqui. O nome dessa forcinha é peso, é a força que joga o cara para baixo. E você tem uma forcinha jogando ele para cima aqui, tá? Como é que eu sei que ele está jogando para cima? Porque esse cara precisa ficar em equilíbrio. E para ficar em equilíbrio, eu tenho que ter uma força contrária ao peso. Então, posso falar ó, que força elétrica é igual ao peso. Força elétrica é massa vezes gravidade. Tá, Fábio? Para que você quer isso? Simples. Campo não é força elétrica sobre carga. Então, campo vai ser, nesse caso, tá? Massa vezes gravidade sobre carga, porque massa vezes gravidade é o peso, ok? Então, ó, deixa eu puxar aqui de ladinho. Massa, 0,8 vezes 10 a menos 19, vezes 10 da gravidade, dividido por 16 vezes 10 a menos 19. Olha,
10 vezes 0,8 dá 8. Aqui é menos 9, tá? O 10 menos 19 não está embaixo, ele sobe, fica mais 19, tá bom? 8 dividido por 16 dá 0,5. 19 menos 9 dá 10, tá? Anda com a vírgula para a direita e aquele cara diminui 1. Então vai dar 5 vezes 10 a nona newtons por coulomb. Entendi. Essa foi a nossa questão 5, tá? Vamos lá para a nossa questãozinha 6. Vamos adiantar aqui. Bora, titio. Questão 6. Segue o baile. Uma carga elétrica pontiforme com 4 microcoulomb, que é colocada no ponto P do vácuo, fica sujeita a uma força elétrica de 1,2 newtons. O campo elétrico nesse ponto tem intensidade de... Bora lá? Para aquele nosso papelzinho esperto de sempre. Então fica assim. Campo é igual a força sobre a carga. Tá? Ele quer o campo. A força vale 1,2 e a carga vale 4 microcoulombs, 4 vezes 10 a menos 6 coulombs, não pode esquecer. Eu gosto de fazer isso aqui. 1,2, andou para a direita, diminui, né? 12 vezes 10 a menos 1. 12 dividido por 4, 3. Aí esse 6 sobe, fica positivo, né? 10 a sexta menos 1. Então, o campo, 3 vezes 10 a quinta newton por coulomb. Ai, facinho, bota essa, coloca essa. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Bora lá. A questão 7 fala assim: um ponto P está situado à mesma distância de duas cargas, uma positiva e outra negativa, de mesmo módulo. A opção que representa corretamente a direção no sentido do campo elétrico criado por essas cargas no ponto P é... Então, olha aqui, está aqui o ponto P. Eu quero chamar a atenção que a questão 9 é muito parecida também, tá? Está aqui o ponto P. Eu vou fazer aqui primeiro, com o recurso que eu tenho aqui na tela, e depois eu faço lá no papel, para a gente ter uma ideia um pouco melhor, se não ficar legal aqui. Essa carga gera um campo para fora nesse ponto, e essa carga gera um campo para dentro, apontando para ela. Tá? Ele me deu 4 opções, 5 opções, na verdade, quer saber qual que é a correta. Então, vem cá, vamos pegar aqui o nosso recursozinho aqui. Esse cara aqui não é positivo, então, ó, ele nesse ponto aqui, estou pegando uma questão qualquer, uma opção qualquer, tá? Ele faz isso. Vou fazer aqui, que é melhor. Tá vendo aqui? É positivo, então ele cria nesse ponto, ó, um campo para fora. Ok? Beleza? Essa negativa, tá vendo? Nesse ponto, ela não cria um campo para fora. Ela cria, olha a minha setinha do mouse, ó, ela não cria um campo para fora. Ela não faz isso para fora. Sabe por que ela não faz para fora? Porque ela é negativa, então ela vai fazer para dentro, apontando para ela. Tá? Então, esse cara aqui é um campo para fora e esse cara cria um campo para dentro. A resultante entre essas duas verdinhas é uma seta que sai aqui no meio. Beleza? Tudo bem? Deixa eu fazer a 9 logo, porque eu vou fazer a 7 e a 9 junto. Ó, mesma coisa aqui, tá vendo aqui? Esse é positivo. Ó. Ele cria nesse ponto aqui, ó, um campo para fora. Ele quer saber o seguinte também nessa questão, parecidaça. Ele colocou duas cargas, tá? Uma positiva aqui embaixo, outra negativa em cima. Colocou 5 possibilidades de resultante. Está perguntando qual que é? Essa positiva cria nesse ponto um campo para fora. E essa negativa, tá vendo aqui, ó, ela cria nesse ponto um campo para fora? Negativo. Um campo para dentro. De onde sai a resultante entre esses dois verdinhos? Aqui, ó. Aqui do meio.
não é? Igual aqui, de onde sai o resultante entre esses dois verdinhos? Aqui, ó, aqui no meio. Ok? Vamos lá no papel que eu vou fazer a 6 e a 7 logo para vocês. A 7 e a 9 logo para vocês. Adiantar a vida. Tá vendo aqui? Vamos lá. Positivo, ó. Cacete, errei. Ficou feio. Ó, positivo, cria um campo para fora. O negativo, tá vendo aqui que eu fiz a reta? Ele cria um campo apontando para ele. A resultante entre os dois, não é isso? Resultante entre os dois, sai aqui do meio. Por isso que a letra E. É a E ou D? Deixa eu ver. Letra D. E a 9? Mesma coisa. Positivo, foi assim que eu fiz com o verdinho lá. Positivo, pontinho, 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 cria para fora. Negativo, para dentro. Resultante entre eles. Sai do meio desses dois carinhas aí. Ok? Tudo bem? Vamos aproveitar aqui na 9, tá? Na 8. Vamos aproveitar logo que a 8 está na tela. Eu vou ler para vocês porque ela é curtinha. Não vou mudar para lá não, porque dá um trabalhinho. Tá? Numa região em que existe um campo eletrostático uniforme, uma pequena esfera condutora descarregada é introduzida. Das configurações que melhor representam a distribuição das cargas que aparecerá na superfície da esfera. Então, para ser campo uniforme, eu tenho que ter duas placas. Ele deu na questão que o campo é para cima. Se o campo é para cima, é porque a placa de baixo é positiva, porque o vetor campo sempre sai do positivo. E ele sempre entra onde, Fábio? No negativo. Tá bom? Beleza? Então, sai do positivo e entra no negativo, tá? Ele falou que ele colocou uma esfera descarregada, uma esfera neutra. Então, como é que fica a carga da esfera? Aqui não tem prótons e elétrons? Não tem prótons e elétrons aqui? Então, os elétrons vão ser atraídos pela placa positiva, claro, né? E os prótons pela placa de cima, negativa. Então, o elétron que estava aqui em cima, ele migra, né? Ele fica mais aqui embaixo por conta dessa plaquinha positiva, tá? Então, a opção correta aqui, ó, seria a letra A. Então, ó, já matei aqui a 7, a 8 e a 9. Vamos lá para a tela que eu vou fazer com vocês a 10. Rapidinho. Vamos lá. Questão 10, para fechar o caixão aí. Ó. A figura 1 representa uma carga elétrica pontual positiva no ponto P. Então, está aqui, ó, carguinha P, você consegue ver aí? Tem até um sinalzinho de mais aqui em cima. No ponto 2, carga pontual positiva no ponto P e o vetor campo elétrico no ponto 1 devido a essa carga. Então, você tem uma distânciazinha aqui, ó, de alguns quadradinhos, e você tem um vetor campo. Esse vetor campo está para lá porque essa carga é positiva. Aí, ele pergunta assim, no mesmo ponto 2, a melhor representação para o vetor campo elétrico devido à mesma carga P. Gente, se for num ponto mais distante, o cara vira negativo, o que gera? Não. Então, ó, a D e a E não podem ser, porque a D e a E são representações para cargas negativas, e a carga que está gerando o campo é positiva, ou seja, o vetor tem que ser para fora. Aí nós só vamos ver se o vetor vai ficar maior, se o campo ficar mais forte, ou se ele mantém ou se ele diminui. Mas o campo continua para fora, tá bom? O campo continua para fora, eu só não sei qual é o tamanho dele. Vou ter que colocar ali uma setinha para a gente. Nossos recursos pedagógicos. Ó, tá vendo aqui? Ó, a setinha ainda é para fora. Eu só não sei se ela vai ser maior, do mesmo tamanho, né, ou menor. Aí o que você me fala? Deixa eu deixar a setinha aqui por enquanto. O que você me fala aqui? Você acha que essa setinha vai ser maior, menor ou igual? Pensou? Poderia até ter pausado o vídeo. Nesse caso aqui, quanto mais distante de quem está gerando o campo, mais fraco ele fica. Lembra daquele exemplo que eu te dei lá na sala na primeira videoaula, falando assim, olha, imagine uma pessoa que está passando muito perfume, uma pessoa que está fedendo, tá? Se você está perto dessa pessoa, o cheiro fica muito mais intenso.
Se você está ficando mais longe, esse cheiro fica mais fraco, porque você está saindo do campo de atuação. Então, o campo aqui, filho, ele fica menor. Ok? O campinho fica menor. Ih, ficou horroroso. Deixa eu pegar aqui. Qual seria a opção que tem um campo menor? Seria a opção... Aqui, ó. Dessas três aqui, ó, você teria a opção C. Essa é a opção que tem um campo menor. Beleza? Vou fazer um negócio que eu não consegui, não. Ó, essa seria a opção que tem um campo menor. Tá? Olha a setinha ficando menor aqui, tá bom? Agora sim. Ó, essa é a opção que tem um campinho menor. Tudo bem? Pessoal, obrigado pela companhia. Espero ter ajudado, tá? Estou tentando fazer as aulas num formato mais rápido para você não desanimar na hora de ver. Você não chegar lá e ver um tempo de 1 hora e não querer ficar. Mas eu estou tentando ser bem minucioso, porque essa partezinha é complicada, tá bom? E fazer assim, ó, se você perguntar direto, você pode acabar desanimando. Beijo no coração.